Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Demos graças aí por mais um dia, mais uma batalha, bora pra cima! É isso aí, meus irmãos, The Freaks retomando aí as atividades. Hoje, meus irmãos, a gente vai aproveitar, né, pra já fazer o recolhe aqui de matéria. Olha só, primeiro eu venho no lugar, né, que tenha mais concentração de árvores possível. E aí depois, ó, fica fácil da gente localizar, né, a concentração de matéria. E é o que eu tô fazendo aqui, ó. Então, meus irmãos, meu solo é a base, né, basicamente eu acho que é quase 75% aí de matéria orgânica, né, que seria o substrato. E como que eu faço para coletar, meus irmãos? Eu venho aqui, ó, eu vou usar essas folhas maiores, tá? Mas primeiro eu separo elas, faço um montezinho, ó. Após fazer o montezinho, meus irmãos, ó, reparem, ó, que essa parte aqui, ó, tem um pouco mais de matéria, que já tá um bom tempo, né, se degradando aqui no solo, ó. Então cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, a gente já consegue essa matéria aqui, ó. Tá vendo? Pode apertar com muita força, ó, que ela não vai compactar, ó. Então a gente utiliza bastante, né, quase 75%, né, dessa matéria aqui. E aí depois a gente dá uma raspadinha, né, basicamente 1 centímetro, mais 1,5 centímetros dessa terra aqui, meus irmãos, ó, superficial, tá? Só pra gente misturar com essa um pouquinho mais triturada. E aí depois a gente mistura com essas folhas maiores e vai triturando um pouquinho também, tá, meus irmãos? E sem contar que essas folhas maiores, elas servem também de cobertura de solo. Então a gente dá uma misturada no início, bastante aqui, ó. Mistura, dá uma revirada, tritura um pouquinho as folhas. E aí depois a gente já começa a ensacar elas. E os sacos que eu utilizo, meus irmãos, para estar fazendo aí o nosso plantio, né? Seria esses sacos aqui descartáveis de ração, né? Eu consigo aí nas casas aí de rações, sempre tem disponível, né? O pessoal costuma jogar fora. Alguns costuma pegar também para ensacar entulho, mas aqui eu utilizo, tá, meus irmãos, pra gente ensacar tudo essa matéria aqui, tá? Eu vou ensacar aqui. Tem um trampinho para estar fazendo, mas vocês vão vendo aí, ó. Não tem segredo, tá? Então esse é um dos manejos aqui do The Freaks para estar lidando. Como eu costumo falar para vocês também, eu não consigo chegar no custo zero, porque eu tenho que, muitas das vezes, né, comprar alguns sacos desses. Esses sacos aqui, graças a já, eu tenho o irmão que trabalha, né, na casa de ração. Então quando tem disponível lá, ele sempre guarda para nós. Gratidão aí. E é isso aí, meus irmãos. Mas basicamente, se a gente for um pouquinho mais paciente, na questão de lidar com guerrilha, dá quase pra gente chegar aí no custo zero, viu? Então a gente adentra dentro das matas, ó, consegue coletar matéria que tenha em abundância, né? É só a gente entender um pouquinho, estudar um pouco. Não é difícil. E depois vem a parte das sementes, né, meus irmãos? Eu sempre costumo falar pra galera, não se encantar muito, né, ainda mais pros iniciantes, com essas variedades aí que estão no mercado. Óbvio, né, que elas têm, né, toda a sua qualificação, né, foram engenheiradas, né, então não deixa a desejar. Porém, pra gente que tá para as pessoas, né, que estão iniciando, é bom já iniciar com as sementes mesmo ali do prem, até mesmo para você entender o ciclo, o estágio dela, né? Para quando você pegar essas sementes mais originárias, mais trabalhadas, né? Você não tenha tanta dificuldade. Então é o que eu tento passar para a galera, né? Não deixar de lado, né, as sementes do prensado, por mais que você tenha outras sementes aí, mas cultive ela também, porque o prensado ele só é ruim por causa do processo dele, né, meus irmãos? Então essa flor aí que foi processada, antes de ser processada, ela foi uma flor bonita, cheirosa e resinada. Então não se encantar muito com essas variedades que tem no banco de semente. Eu falo isso para as pessoas iniciantes, tá? Vamos iniciar aí mesmo com as sementes aí do prensado, que se você prestar bem atenção,
não pecar no seu ciclo de cultivo, você vai ter um bom rendimento também. A única questão que pega das sementes do prensado é que elas são regulares, né? E sementes regulares, elas são boas também, meus irmãos, principalmente para a gente estar fazendo recriações, coisa que a automática não disponibiliza para a gente, tá? Então é isso aí, meus irmãos, eu vou aproveitar aqui, tá? Já vou começar a ensacar toda essa matéria aqui e já eu mostro para vocês como que fica, tá? Preparadíssima para o plantio em solo definitivo. Não precisa fazer mais nada, meus irmãos. Aqui é só coletar a matéria, ensacar, umedecer e já vir na sequência com plantio em solo definitivo. Como eu estou recolhendo a matéria hoje, meus irmãos, eu já expliquei para vocês, vocês têm a base, né, do meu ciclo de cultivo. Ainda mais na parte da germinação. São 5 dias, né, que eu conto aí para ela germinar, mas em 3, 4 dias já germina as sementes. Somo mais 20 dias para completar 25 dias, né, após germinar, para mim poder trazer para o solo definitivo. Então ela germina em 5 dias. A partir dos 5 dias eu já coloco ela na frequência direta do sol, tá? Eu não deixo ela em lugar estável com sombra. Eu já deixo ela nessa frequência para ela já se acostumar e já indo se adaptando, tá, meus irmãos? É isso aí, bora pra cima. Olha só, meus irmãos, o saco basicamente ele já tá quase no limite dele, tá? Ó, eu já coletei, né, boa parte das folhas maiores, um pouquinho aqui de troncos de árvore, ó, já se degradando também. E um pouquinho, né, daquela matéria mais triturada. Aí, meus irmãos, o que eu faço? Eu junto mais um pouquinho assim, ó, raspando aqui, tá? Não muito fundo. Só para misturar com isso aqui, ó. E pronto, isso aqui vai ser a base que vai ficar aqui em cima, pra gente só umedecer depois. E na sequência, meus irmãos, é plantio em solo definitivo, não precisa fazer mais nada, tá? Bom, o que eu aconselho também é vir com o JLF, né? Ele é uma bomba de micro-organismos, né? Isso vai auxiliar demais. Mas se não tiver também não tem problema, meus irmãos. É como vocês veem aí, né, o meu resultado. Plantas bonitas, lindas e resinadas, com o solo, né, totalmente orgânico, coletado aí nas florestas. Arro, só gratidão. Que já continue abençoando hoje, amanhã e sempre, para que a gente possa, né, vivenciar, experienciar e passar também esse conhecimento ancestral, né. Arro. Isso aí, meus irmãos, bora pra cima. Eu evito folhas verdes, tá, meus irmãos? Então, para quem ainda tinha curiosidade, né, sobre o nosso solo, tá aí, ó, o nosso solo montado. Agora é só umedecer, aguardar os dias, né, para as nossas plantas ficarem aptas. E aí a gente dá essa corrida, vem para a guerrilha, faz o plantio em solo definitivo e vai mantendo vocês aí informados. Eu acredito, meus irmãos, que dessa vez a gente vai conseguir fazer todo esse ciclo de cultivo, tá? Certinho, sem nenhuma interrupção, graças a Já. E é isso aí, o que a gente não pode abrir espaço é para desistência, né? Dificuldade a gente vai ter diariamente, isso aí é inevitável. Pessoas ruins querendo atrapalhar, né, a nossa caminhada, mas infelizmente isso aí não é o suficiente para fazer com que eu desista, né, ou eu ou os meus irmãos. Arro, bora pra cima. É isso aí, meus irmãos, fiz o conteúdozinho aí para vocês, coletando matéria aí, né, nas florestas. Próximo conteúdo eu quero fazer já germinando aí, né, as nossas variedades, vou estar selecionando aí. E é isso aí, meus irmãos, The Freaks está novamente aí nativa. Bora que bora, vamos pra cima. Arro!